As facetas da mulher moderna. Somos a mulher da nova geração. E se a gente for fazer uma retrospectiva de toda a nossa vida, né, das mulheres que nasceram nos anos 70 e 80, como estamos hoje após as nossas antepassadas rasgarem o sutiã. Não é mesmo, Nath? Então, a minha convidada é a Nath, a minha amiga. Somos amigas, gente, desde os 10 anos de idade, né, Nath? Oi, Clau. Estudamos juntas, fizemos faculdade juntas e hoje trabalhamos juntas. Estamos até pós-graduação juntas. Para falar um pouquinho da nossa vida e como que são essas facetas, né? Na nossa vida como mulher, mãe, esposa, profissional. Nath, se apresenta para quem está chegando agora. Olá, Cláudia. Como a Cláudia já falou, muito minha amiga, meu braço direito, minha parceira. E eu sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional. E vim aqui falar um pouquinho da minha vida hoje. O convite da Cláudia vai ser um prazer. Isso. Ô, Nath, quando a gente pensou nesse tema, na verdade, né? A gente pensa o seguinte... A vida da mulher, né, e a gente vive isso todos os dias, né, e isso faz parte da nossa vida diária mesmo, porque a gente conversa muito entre nós, né, a gente tá sempre num eterno equilibrar de pratos, não é? Eu tenho essa sensação, né, então, quando eu lembro que, quando a gente fazia faculdade, né, juntas, parecia que era, assim, eu me sentia muito adulta na faculdade. Não sei se você tinha essa sensação. A gente sente adulta na fase quando acho que a gente tem a percepção, porque a gente está vivendo aquela fase. A partir do momento que hoje você vai olhar uma mulher, né, com 17, 18 anos, você fala, gente, como eu era nova e não sabia. E como eu não tinha responsabilidade para muitas coisas que hoje eu tenho. A gente se achava adultas ali, né? E realmente é isso. E quando eu voltei na faculdade para dar uma palestra, que eu vi a turma que ia formar, falei, gente, parecia o ensino médio, assim, sabe? Falei, meu Deus, a gente era assim. E, na verdade, eu entrei nisso, por quê? Porque toda a nossa história, né, a gente começa, né, como no papel de criança, como, né, menina, e aí a gente passa para esse desenvolvimento, para esse crescimento, né, e passando por todas as fases até a fase que a gente sai da faculdade. E aí parece que depois que a gente sai, parece que a vida adulta realmente chegou. Começam os boletos, né? Os boletos, as responsabilidades. E você foi mãe, né, logo depois da faculdade. Na realidade, eu entrei na faculdade com 17 anos, acho que você também, né, Cláudia? E eu formei com 21. Com 21 anos, eu abri minha empresa, né? E já comecei a trabalhar. Com 23 eu casei e com 25 eu fui mãe. Então, eu realmente acho que, não que seja muito cedo, mas para hoje em dia, sim, foi muito cedo. Então, assim, eu lembro que quando eu casei, as minhas amigas estavam começando a pensar em namorar, ainda estava muito passeando, muita balada e tal. E isso realmente, para mim, naquele momento, foi muita responsabilidade, né? Eu acho que eu não tinha muita noção do que estava se passando, não que... né, não foi legal e tal, mas que eu realmente, hoje olhando, tenho muito mais maturidade hoje para encarar a situação que eu vivi ali, ao meu ver, né, no momento que eu estava vivendo, que foi um pouco precoce, né, assim, né, nessa fase que nós estamos vivendo hoje, né, em 2022, por exemplo, olhando, hoje as mulheres estão casando com 33 anos, 35 anos, e pensando em ter filhos com 37, né, 38, que é a minha idade hoje. Né? Sim. E meus filhos já estão adolescentes. É verdade, é verdade. Sim. E aí, quando a gente vai passando, né? Que eu acredito que a grande parte das mulheres passam por isso, né? Então, começa a entrar na vida profissional, né? E quando você vem para a vida profissional, a gente tem duas escolhas. Ou nós vamos trabalhar para alguém, ou... nós vamos ter a nossa própria empresa, que foi essa escolha que nós fizemos, né? Sim, foi isso. Logo que a gente formou, cada uma abriu a sua própria clínica. Olha, gente, né, Cláudia, eu vou falar a verdade, analisando isso hoje, eu não tinha noção nenhuma do que era isso. Louca! Eu fui no susto. Simplesmente montei a empresa
E a hora que eu vi, eu tinha funcionários para administrar e pagar a conta no final do mês. Eu nem cliente eu tinha. Eu também. Que responsabilidade. A gente tinha 22 anos, 23 anos, né? Abrimos um CNPJ e quando a gente se deparou, o que é isso, na verdade? A gente tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, taxa de publicidade, DARF, e precisa a gente para trabalhar, e uma loucura. Uma loucura. E ninguém ensinou isso pra gente. Ninguém, foi na raça, e assim, tinha que correr atrás de propaganda, começando a ter aqueles sites de compra coletiva, e você começando a entender como funcionava a internet. E aí eu lembro certinho, a primeira avaliação que eu fiz, vindo de uma propaganda, por exemplo, de internet, e a responsabilidade que aquilo tinha com uma menina de 22 anos. Sim. E aí, fazendo avaliações, eu falava, gente, e as coisas andaram, né? No meu caso, a empresa durou 13 anos, e eu fui muito feliz, eu aprendi muita coisa, eu aprendi a lidar com pessoas diferentes, né? Temperamentos diferentes, com funcionários, como treinar funcionários, como fazer avaliação, logística de nota fiscal, de contabilidade, um monte de coisa que, de repente, caiu um universo para você, porque não era só exercer a profissão de fisioterapia. Sim, não era Era administrativo, né? Foi aí que a gente até buscou fazer uma especialização, um pouco mais tarde, gestão empresarial, que a gente fez até juntas também. Fizemos juntas também, né? Para cada uma administrar sua própria clínica, porque eu tive a mesma sensação. Falei, bom, vou montar a minha clínica, né? No alto dos meus 23, 22 anos. A gente foi próximo que nós vamos... falei, vou montar a minha clínica e comecei. Eu lembro ainda que era assim, a gente pegou o sofá de uma casa, o micro-ondas da outra, porque a gente tinha dinheiro para comprar tudo. E quando a gente se viu ali no meio, eu falei, meu Deus, como é que faz? Eu não sabia nem o que era Prolabore, né? E aí eu lembro que eu fui fazer um curso no Sebrae e saí de lá arrasada, porque a sensação que eu tinha é que eu tava no meio de uma ponte podre. Se eu voltasse, eu caía, se eu fosse pra frente, eu caía. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? E aí eu tive que aprender tudo, toda a parte administrativa que a gente não aprende. Nem na faculdade, nem na nossa vida mesmo, né? Como administrar casas, nossas mães. Então, foi um baque, mas a gente aprendeu e assim vai, É assim, né? Igual você falou, tem dois caminhos. Ou você vai para um consultório ou você monta uma empresa. Então, acho que seria muito importante, se você quer seguir essa área de montar uma empresa, realmente faça um curso antes. Assim, é lógico que aprende, mas hoje as pessoas estão muito mais, né, ligeiras, estão muito mais espertas. Então, o ideal seria igual a Cláudia fez, né? Faça um curso no Sebrae, não sei. E busque se informar, porque realmente, gente, é um mar de novidades aí, que não é só na área que você vai atuar. Sim, né? Não é à toa que 80% das empresas não passam de 2 anos. Sim, né? sim. Porque as pessoas vão igual a gente foi, né? Meio que sem saber, a nossa empresa até que durou bem. Olha que situação, eu lembro que na minha época eram 6 fisioterapeutas que trabalhavam para mim, mais a funcionária da limpeza, né? E eu lembro que o primeiro mês, né, eu tinha que acertar, porque era comissão, né? E eu tinha que acertar elas. Faltava uma semana, eu ainda não tinha fechado o caixa para pagar, eu não dormia. Eu falava, gente, que responsabilidade é essa que eu Você sabe o que eu tô pensando agora, né? A gente... Com 22 anos. A gente é amiga desde os 10 anos, que a gente lembra, mais ou menos, né? E a gente viveu fases parecidas. Sim, não é? Porque eu também montei a empresa, eu também passei por isso. Tinha 7 fisioterapeutas trabalhando. Sim. E aí você tendo que pagar o salário delas. Olha, e aquela correria gente, atrás de paciente. Assim, vou falar a verdade, assim, não querendo desanimar quem quer montar a empresa, mas assim... Eu tinha uma visão diferente, eu achava que quem tinha empresa ia ser mais fácil, né, em relação à lucratividade e tal. Olha, gente... É totalmente contrário. Você tem que estar preparado estruturalmente, porque tem muito trabalho e muitas pessoas envolvidas que dependem do seu trabalho e do retorno financeiro aí da sua empresa. Então, assim, se capacitem e tenham noção dos riscos para depois não cair na estatística aí de 2 anos, fechar a sua empresa, né? E nisso tudo, né, que é muito legal a gente trazer, que a gente vai em busca, né, do reconhecimento profissional, vem a maternidade. Nossa, pra mim foi meio que um choque. Na realidade, eu misturei tudo, né? Eu acho que não foi o que eu falei, eu não tinha muita percepção. Eu fui deixando e foi acontecendo. É a minha história. Eu montei a empresa, eu tinha 21, 22 anos, que eu conheci o meu marido, né? Meu ex-marido.
E, resumindo, a gente namorou 2 anos. Com 23 anos eu estava casada. E foi bem próxima aí da empresa começando. Eu tinha uma sócia também, que também foi importante. Acabou que a sociedade não deu certo. Eu continuei na empresa. E eu também tive um sócio que não deu certo. A sociedade também, né? É verdade, assim, né? Não que a pessoa era ruim, não é nada disso, mas assim, realmente é difícil você lidar com sociedade. Você tem que ter uma sabedoria muito... Porque, assim, pra ela também foi um choque, porque, assim, 1 ano depois, 2 anos que eu montei a empresa, eu tava grávida, né? Então, assim, pra ela também foi difícil e eu precisei de me ausentar por um tempo, por algumas complicações no início da gravidez. Então, assim... Tudo envolve, não é só a questão ali dentro da empresa. Então, tem as questões pessoais também que podem vir à tona aí, de repente, quando você quiser montar uma empresa. E por mulheres que ainda estão entrando na fase adulta. Você imagina? Nossa, foi uma loucura, gente. Uma gente, loucura. Olha. Hoje, no alto dos nossos 38 anos, nós não faríamos isso. Não, hoje eu tô muito feliz, assim, com a minha parte de consultório. Eu começo a hora que eu quero, eu termino a hora que eu quero. Se eu quero ganhar um pouco mais de dinheiro, eu coloco mais clientes, eu corro mais atrás. Às vezes eu também tô um pouco mais cansada. Tudo bem, esse mês se eu tirar um pouco o pé. Então, assim, eu vou modelando aí de acordo com as fases que eu vou passando na minha vida. E a parte de retorno financeiro, isso aí vai muito do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação e do reconhecimento seu como profissional. Então, acho que vale muito a pena também pensar aí na parte de consultório. Sim, e tudo que a gente vive é muito importante, né? Quando eu tinha empresa também, aí eu fiquei grávida, mas eu fiquei grávida, acho que eu tinha o quê? 31 anos? Acho que foi 31. Né? 31, quando eu engravidei da Maria Luísa. E eu tinha uma vida doida de trabalho, workaholic, né? E você é até mais que eu, bem mais. Eu era eu sou bem acelerada, né? E aí, quando a Maria Luísa nasceu, eu não me encontrei mais. Né? E aí, quando ela nasceu, eu falei, gente, eu não quero mais isso, eu não quero uma clínica desse tamanho. Tinham vários médicos que trabalhavam na minha clínica. Dor de cabeça pra tentar gigante, administrar tudo isso, assim. Contas muito altas para pagar por muita mês. Responsabilidade. Muita responsabilidade, muita gente dependendo daquele trabalho. Não, que não é possível, gente, pelo amor de Deus, né? Sim, mas tudo são fases. Sim. E quando a Maria Luísa nasceu, eu falei, gente, eu não me encontro mais nisso, eu não quero mais isso para mim. Foi aí que eu tomei a decisão de fechar a empresa, né? E seguir carreira solo. Né? Então, hoje, é por isso que eu falei que é muito parecido. Hoje você até mudou de área, né? Sim, mudei. Fez uma transição de carreira. Sim, eu trabalhava na dermatofuncional. Que também não, foi um desafio, porque assim, você começar praticamente do zero. Por mais que é fisioterapia, no seu caso, você tinha que se especializar, né? Correr atrás. Eu lembro que você fazia até em outra cidade, Fazia. Né? Então, corrido, eu fazia especialização, puxado. Tirei o título e fiz transição de carreira. Então, comecei do zero, né? Fechei a clínica e falei, bom, agora eu quero... A minha empresa vai ser meu próprio corpo. É verdade, E né? assim sigo até hoje, né? Então, então, o que é legal falar é que a gente aqui, a mulher moderna, então assim, quando a gente pensa um pouquinho da nossa história, conciliando carreira, conciliando filhos, né? O melhor cuidado com os filhos que a gente pode ter dentro da nossa realidade, dentro da nossa maturidade, da nossa experiência. Sim. Conciliar casamento. Né? E mais as demandas separação, casamento e separação. Que faz parte da vida, sim. Né? E assim, e cada momento da nossa vida a gente tem uma maturidade. Então, quando a gente traz as facetas da mulher moderna, na verdade, eu acho que nem toda mulher precisa trabalhar fora. Tem a mulher que vai ser a dona de casa, né? Então, que também é muito trabalho também, né, gente? Você ser dona de casa, né? Mas muito mais. E às vezes não é tão reconhecido como merece, porque você fica o dia inteiro ali dentro da casa e você não viu ninguém. Você tava ali, e aí a hora que você chega, você não tem nem... O seu marido chega, você não tem nem muito o que conversar, porque você ficou o dia inteiro dedicada no trabalho do lar ali. Então, assim, que merece mais reconhecimento, com certeza. Sim, né? E aí, quando a gente coloca essas facetas, depende muito da fase da vida dessa mulher. Então, como eu faço muito esse comparativo com a relação do ciclo menstrual. Durante um ciclo, né, de 28 dias normalmente, a mulher tem várias fases ali dentro. Uma fase que ela tá mais reflexiva, uma fase que ela tá mais criativa, uma fase que ela tá mais dinâmica, que ela tem mais ações, né?
E assim é a nossa vida. Dependendo de cada fase que a gente vive, a gente vai ter um olhar diferente para o profissional, um olhar diferente pro casamento, um olhar diferente para os filhos. Maternidade. Eu lembro de um episódio que eu tinha tido os meninos, trabalhava na empresa, e aí tem aquela licença maternidade. Eu até passava na empresa, mas eu falei, vou tirar meus 6 meses, né? E passava, lógico, para dar uma administrada, mas não voltei com foco. E aí eu precisava voltar a trabalhar porque eu sentia que eu precisava psicologicamente daquilo, porque eu foquei muito na maternidade. E aí eu lembro que eu amamentava e eu, assim, sabe, foi uma coisa minha. Eu acho que tem mulheres que amamentam 2, 3 anos, tem mulheres que não amamentam, então isso é de cada mulher. Mas eu coloquei, eu não vou mais amamentar. Não é porque eu não gostava, mas porque eu senti que ali eu precisava encerrar aquele ciclo da minha vida. Sim. E foi aí que eu falei, agora eu não vou mais amamentar e vou olhar para meu lado profissional. E aí, gente, vieram as culpas. Nossa, aí eu falava assim, gente, eu vou voltar a trabalhar, ou seja, eu vou deixar meu filho ou cuidar de terceiro, eu vou ter que optar por colocar uma escolinha tão pequenininho, eu vou deixar de amamentar, e a parte hormonal também toda, né, porque é uma oscilação, tô parando de amamentar, então assim, foi uma mistura psicológica de sensação de culpa, que eu precisei de trabalhar em terapia isso, porque foi bem problemático isso pra mim. Então, assim, mistura tudo, né? Então, assim, se você não tiver sabedoria e recursos e também conseguir enxergar que, olha, opa, tô passando por um problema, a mulher, hoje em dia, ela está sobrecarregada de informações e de situações que ela precisa dar conta. E isso foi a primeira situação que eu precisei de separar entre maternidade e trabalho. E foi, assim, para eu melhorar, acho que passaram uns 3 meses, assim, de muita terapia e compreensão da fase que eu estava passando. Graças a Deus passou e eu acho que eu saí muito fortalecida disso. Mas que é importante, sabe? As culpas das mulheres, né? Principalmente voltada para a maternidade, quando tem que deixar um pouquinho de lado os filhos, não que vai deixar de amar, não é nada disso, mas você também tem que se olhar para você, para direcionar a sua vida diante de tantas situações aí que chegam para nós, né, hoje em dia. E cada fase a gente vai olhar para uma coisa específica, né? Sim, sim. Então, a gente olha, uma hora vai olhar mais para os filhos, porque aquela demanda chama mais, uma hora é mais o profissional, Sim. né? Então, quando eu fiz transição de carreira, a Maria Luísa era bebê, então eu estava estudando mais e depois eu peguei mais firme mesmo na minha parte profissional. Sim. E fui desenvolvendo e crescendo. Parece que te ligaram numa chavinha, assim, porque a Cláudia foi numa crescente, eu acompanhei e falei, gente, ainda falei, Cláudia, você se encontrou, porque ela foi no negócio mesmo, foi uma explosão. Falei, amiga, olha... Mas você sabe que assim, quando eu tava... Antes de eu engravidar da Maria, foi bem interessante, não sei se as pessoas acreditam nisso, mas foi muito real. Eu tive um sonho. E aí, o sonho foi muito real, que eu acordei chorando. Tanto que eu tenho esse sonho escrito, que eu escrevi pra não esquecer. E aí, nesse sonho era assim, eu tava trabalhando muito, e aí no meu sonho era assim, era que eu ia ser mãe, e que eu estava desviando, que veio um recado pra mim, que eu estava desviando da minha missão. Né? E eu acordei e falei, meu Deus, que forte, que eu tava desviando da missão pra qual eu vim pro planeta, né? E aí eu acordei, fiquei com isso na cabeça, e eu falei pro meu marido, falei, Renato do céu, eu tive um sonho assim, né, e me falou que eu tô desviando da minha missão, e na minha interpretação, eu achei que a minha missão era ser mãe. Aí eu falei assim, e aí no sonho falava assim, que o meu filho, minha filha estava pronto para vir, só faltava aceitação no coração. E eu falei, gente, aí o Renato, mas não tá na hora de ter filho agora, não sei o quê. Aí eu falei, Renato, mas isso é muito sério, porque tá faltando aceitação no nosso coração. Você imagina que a gente fez um combinado lá no outro plano pra receber alguém e a gente não tá aceitando esse alguém. Aí ele, não sei. Aí ele pegou, ficou meio quieto, meio em silêncio, ele falou assim, mas é um espiritinho ou uma espiritinha? Eu falei, sei lá. Enfim, passado isso, 6 meses depois eu engravidei. Olha. Sem querer, sem planejar nada, veio a Maria Luísa. E só depois da chegada da Maria Luísa que eu vi que a minha missão, na verdade, não era ser mãe, mas sim vir para esse trabalho para ajudar outras mulheres. E eu acredito que esse é meu propósito. A maternidade acho que te despertou a isso, né? Sim. E as pessoas que estavam próximas a você também, né? Acho que somou justamente com a sua fase. E, nossa, foi uma crescente mesmo. Foi muito legal de ver. E o tanto conhecimento que você passa hoje nessa área, né, amiga? Para as mulheres. Acho muito legal. E a ideia é essa mesmo, sabe? Quanto mais a gente conseguir atingir outras mulheres, aí
Se a gente for entrar em outras questões, tem toda... esse meu trabalho tem toda uma questão com o meu antepassado, com o processo da minha bisavó, né? E as mulheres que vieram antes de mim. E esses dias eu descobri pelo meu mapa astral, que tá até no meu mapa astral. Eu li coisas lá profundas por aí. Em vários lugares estão me dando essa mensagem que na verdade estava lá, que eu sou uma pessoa boa de comunicação para passar informações importantes para as outras pessoas. Mas não tenha dúvidas. Né? Então, como isso... E aí eu fico pensando aqui, né? A gente tava até falei pra Nath, que a gente precisa ter uma viagem de 40 anos das amigas, né? Nossa, tipo Sex and the City. Essa viagem tá sendo programada no mínimo faz uns 5 anos. Eu quero ver se vai sair. Pois é. E aí eu fico pensando... Ou se a gente vai estar sobrecarregadas. Pois é. Como será daqui 10 anos, né? Então. Como vai estar? A gente vai falar ainda em outro episódio sobre o climatério, que em breve chegaremos, né? Sim. Então, como que é a vida é ciclo após ciclo? Então, a gente abre um ciclo, vive aquele ciclo e amiga, fecha eu tô me vendo ele. lá com 60, 70 anos, lá na beira da represa, a gente tomando uma champanhe, entendeu? Tá bom. Magrinhas, bonitonas. Tomando um sol. Brincadeira, gente, mas é verdade. Não pode ser com 50? Tem que ser só com 60? Não, a gente tá falando em ciclos, eu já tô olhando lá na frente. Mas e eu acho que eu acho que, assim, pensando na nossa vida, que a gente compartilhou a vida toda juntas, né? Todos os ciclos. A gente passou pela infância, a gente passou pela pré-adolescência, adolescência, né? Faculdade, fase adulta, maternidade, casamento, separação. A gente viveu tudo isso juntas, eu acho né? que depois que tem os filhos, que eu acho que é o marcante na vida da mulher, de uma família também, passa muito rápido. Assim, acho que foram 10 anos da minha vida, assim, que eu não vi passar, porque a gente fica tão ocupada com trabalho, no meu caso, né? Trabalho e rotina de filhos, porque é assim, ó... Gente, termina aqui hoje 2h30. 2h40 eu tenho que estar na escola para pegar os meninos. E aí, pega os meninos porque 2:45 eles têm inglês. A vida é assim, é uma loucura quando você tem filhos. A hora que você vai parar em casa, 8 horas da noite, você deita e fala, meu Deus do céu, a única coisa que eu quero agora é descansar. Nada, tem tarefa dos filhos, tem que dar a janta, tem que pôr ordem na casa. A hora que você vai ver, meia-noite você tá indo deitar. Sim. Então, é uma correria, ou seja, o dia virou, você nem viu passar. Então, assim, é realmente muito corrido, muito corrido. E é esse eterno equilibrar de pratos mesmo, né? Da mulher moderna. Porque a gente tá o tempo todo buscando aí filho, marido, tudo. E a gente dá conta. A gente dá conta. Não é maluco isso? É maluco. E é prazeroso, né? Pra ver, você olhar a história e ver que dá conta, que a dá gente certo. consegue, que a gente tem uma força maior do que a gente imagina ter, não é verdade? Sim, é muito bom, é muito bom. E eu tenho certeza que outras mulheres passam por isso também. Com certeza. Né? Muitas experiências, cada um é lógico da sua forma, né? Tem mulheres solteiras que tiveram filhos, tem mulheres que optaram por não ter filhos, que focaram na profissão. Então, isso é de cada um, né? E cada um vai construindo a sua história. E, assim, cabe uma reflexão também, tá tão corrida a vida de todo mundo, a gente tá tão sobrecarregada, né? Então, até que ponto também a gente pode também se permitir dar uma respirada também, dar uma desacelerada de vez em quando. Por que não, né? Sim. Por que não? A gente falou muito isso em um episódio aqui no podcast, para quem quiser procurar, sobre a importância do masculino e o feminino na vida da mulher, né? Então, essa mulher muito ativa, ela é muito masculino. E que horas que ela tem para reconectar com o feminino, né? Com o que para, com o que reflete. A Cláudia, gente, tá fazendo crochê, gente. Tricô. Crochê. Daqui a pouco é minha crochê aula eu de faço. tricô. Crochê eu faço, tricô é a Cláudia. Gente, é porque vocês não têm noção. Quem acompanha todos os episódios pode estar vivendo também um processo de reflexão. Mas eu fico escutando tanta coisa aqui que tá... Gente, eu tô indo pra terapia também, porque eu não consigo lidar com tanta informação. Quem faz crochê e tricô nos dias de hoje, gente, quem tem, né? Vamos combinar, então é importante, porque é gostoso. Próxima gravação eu vou estar aqui tricotando, porque eu já vou estar mais craque, entendeu? Eu vou ficar tricotando. Olha, ela fez um cachecol lá, falei, olha, Cláudio, o primeiro já tá de parabéns. Gente, eu preciso trabalhar meu feminino. Quem não assistiu, foi depois daquele episódio do masculino e feminino, me mexeu, eu falei, gente, deixa eu ir pro feminino. Então trabalhem o feminino também, se
permitam também ter uma pausa, descansar e tá tudo certo, porque a correria, gente, não tem jeito, bate na porta. Então, assim, se permitam também. Sim, e o que eu vejo também, né, Nath, nessa correria são muitas mulheres sozinhas, né? A gente vê mulheres cuidando dos seus filhos em casa, sozinhas, sem rede de apoio. Ó, no meu caso, por exemplo, eu me separei, né, já faz quase 1 ano, né? Meu ex-marido ainda ele é presente, assim, mas assim, querendo ou não, os filhos estão na minha guarda. Então, assim, a sobrecarga que eu tenho é muito maior do que quando eu era casada. Então, assim, não é fácil, gente, mas dá certo. Tudo dá certo, né? Dá certo. Mas é importante a gente sempre contar com rede de apoio, redes de e apoio. Com amizade, igual a gente tá sempre juntas, Sim, né? Uma amizade. ajudando a outra, né? É assim, em todas as fases da vida. Eu lembro quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, Natália do céu, eu tô desesperada. Ela correu lá em casa, grávida. gente. Ela foi lá em casa. Eu acho que eu tô grávida. Eu falei, vamos lá comprar então o exame. Não, calma que eu tenho que assimilar. Eu tô desesperada, né? Então, assim, como é legal também a gente cultivar as amizades, Sim, principalmente entre mulheres, sim. né? Nossa, pra foi uma fortalecer a as outra. As amigas minhas, né, e a família também foram de extrema importância em todos os processos da minha vida, assim. Redes de apoio, assim, que acho que todo mundo tem que ter, né? E é uma construção, e soma as opiniões de cada um, as vivências também, são experiências que a gente leva para nossas vidas e que somam com o nosso aprendizado, né? Sim, para que a gente possa ser cada vez mais forte, na medida do possível, Sim. feminina na medida do Sim. possível, e para que a gente possa, acima de tudo, ser feliz. Né? É isso aí, amiga, concordo. É isso. Fica aqui a nossa reflexão no episódio de hoje, né? As facetas, e fica aí para quem tá ouvindo. Como que estão aí? Quais os pratos você tem equilibrado e como você pode fazer isso da melhor forma possível? É isso aí, é possível. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Nath. Foi ótimo e obrigada para quem nos ouviu. Beijo grande. Beijo.